Olá, turma, tudo bem? Vamos para mais uma aula de revisão, dessa vez com o tema protozoários. Quem são os protozoários? Os protozoários, eles são organismos unicelulares, assim como as bactérias, mas, diferentemente das bactérias, eles são eucarióticos, ou seja, eles possuem um núcleo bem definido e delimitado pela membrana carioteca. Então, eles são unicelulares, eucariontes e possuem nutrição heterótrofa, ou seja, eles se alimentam dos recursos que estão no meio. São amplamente distribuídos, principalmente em ambientes úmidos e também aquáticos. Atualmente, os protozoários estão inseridos dentro do grupo dos protistas. Então, o protozoário não é planta, o protozoário não é animal, não é fungo, não é bactéria, e sim protista com suas características próprias. Os protozoários eles podem ser encontrados tanto de vida livre quanto em associações com outros organismos vivos, podendo ser estas associações relações de parasitismo, comensalismo e também mutualismo. Em sua grande maioria, eles são encontrados em ambientes aquáticos, seja de água doce, água salgada ou água salobra. Os protozoários eles têm diferentes morfologias. Eles podem ser flagelados, os flagelos ajudam na locomoção, podem obter pseudópodes, que são ali projeções da membrana que vão ajudar na alimentação, podem ser ciliados e, assim como os fungos e as bactérias, os protozoários também conseguem formar esporos de resistência, que são estruturas que vão permanecer quando o ambiente estiver desfavorável e vão emergir somente quando houver uma oferta maior de recursos no ambiente. Os protozoários, eles possuem um corpo com uma célula única. Essa célula ela é bastante flexível e móvel, graças à presença de um citoesqueleto. O citoesqueleto são projeções proteicas que estão dentro da célula e vão ser responsáveis por mover as suas organelas e também pelo movimento celular, ainda mais tratando de organismos unicelulares que precisam se mover, fugir de ameaças e também se fixar no substrato. Algumas espécies possuem inclusive uma espécie de proteção que é como se fosse um exoesqueleto externo, então é uma proteção externa à membrana que vai ajudar com que eles sobrevivam aí nos ambientes considerados hostis. Então eles têm um corpo unicelular, é um organismo eucarionte, ou seja, tem um núcleo definido por carioteca e eles têm as suas organelas citoplasmáticas, organelas membranosas. Tem o complexo de Golgi, tem a mitocôndria, tem o retículo endoplasmático e eles possuem, em algumas morfologias, o exoesqueleto para proteger eles do ambiente e também o endoesqueleto ou citoesqueleto, que vai estar na porção interior da célula e vai ser responsável principalmente pela mobilidade, justamente nessa região mais apical da célula. Então, essa célula vai precisar se mover, capturar alimento e fugir de possíveis ameaças. A sua nutrição ela vai ocorrer majoritariamente de maneira heterotrófica, ou seja, a captura de alimento vai ocorrer por fagocitose dos alimentos que estão presentes no meio. A digestão ela vai ocorrer no meio intracelular, em um vacúolo que vai ser formado dentro da célula para que as projeções possam englobar ali os alimentos. E algumas poucas espécies são capazes de fazer fotossíntese. Então, a célula do procarioto, a célula do protozoário, ela vai ter diferentes projeções e essas projeções vão capturar o alimento. E aí dentro dessa célula vão ser abertos grânulos ou como se fossem bolsas e essas projeções, essas bolsas, elas vão ser responsáveis por armazenar o conteúdo alimentício dele. Então ele vai colocar para dentro esse alimento que vai ser revestido por essas bolsas ou por esses vacúolos alimentares e dentro desses vacúolos as enzimas digestivas vão digerir esses alimentos e o protozoário vai poder se nutrir ali dos seus nutrientes e recursos. A reprodução ela vai ocorrer majoritariamente de maneira assexuada através da divisão binária ou divisão múltipla, que é um tipo de reprodução onde não há participação dos gametas, ou seja, assexuada. Algumas espécies são capazes de produzir cistos, que são ali estruturas que possuem um envoltório resistente e permanecem em ambientes desfavoráveis também. A reprodução também pode ser de maneira sexuada, realizando conjugação, assim como as bactérias e os protozoários podem realizar conjugação. Na conjugação, apesar de não aumentar aí o número de indivíduos, é considerado um processo sexual por envolver a troca de material genético entre dois indivíduos, o que contribui para melhora e diversidade genética do grupo, para incluir novas adaptações ao meio.
A reprodução assexuada por divisão binária ocorre quando uma célula encontra nutrientes no ambiente e essa célula vai se dividir em duas, formando duas células filhas com a mesma constituição genética, ou seja, clones. Já na reprodução sexuada, que vai ocorrer por conjugação, dois indivíduos, dois protozoários vão se encontrar no ambiente e aí eles vão produzir bastante material genético. Esse material genético ele vai ser trocado entre essas duas células. Então, o protozoário A passa para o protozoário B o seu material genético e o B passa para o A. Então, essa troca de material genético, posteriormente ocorre a fusão do material genético que foi trocado e temos um novo protozoário que foi formado a partir da junção do material genético de duas células, que é o que a gente chama de conjugação. Então, eles vão trocar aí o material genético, os seus núcleos, para que haja maior diversidade genética dentro da espécie. O ciclo de vida ele pode ser heterocênico. O ciclo, quando ele é heterocênico, significa que o protozoário ele vai se desenvolver tanto no ambiente, mas principalmente dentro de diferentes hospedeiros, principalmente se tratando de protozoários com hábito parasitismo, quando ele vai se desenvolver uma parte do seu ciclo em um vertebrado e a outra parte do seu ciclo em um invertebrado, como um inseto e depois o homem ou algum mamífero, principalmente. E aí isso ocorre em muitas doenças, por exemplo, a doença de Chagas. Na doença de Chagas, o protozoário Trypanosoma cruzi, ele vai se desenvolver na corrente circulatória e também vai invadir ali novas células dentro do inseto, dentro do barbeiro. E o barbeiro ele vai defecar ao mesmo tempo que ele pica. E quando o barbeiro picar uma pessoa ou um animal, ele vai defecar nesse mesmo local. Isso vai gerar uma sensação de coceira, e aí o animal coça o local e após coçar, o protozoário que estava ali disperso nas fezes do mosquito acaba entrando na corrente sanguínea e nos tecidos do hospedeiro e aí ele vai se desenvolver e vai causar aí a doença de Chagas, como a gente conhece. Esse protozoário vai se desenvolver ali nos órgãos internos com a sua forma amastigota. As doenças relacionadas aos protozoários ocorrem principalmente em um ciclo. Esse ciclo está relacionado com países e regiões com baixo IDH. É o chamado ciclo da pobreza, onde ocorre uma baixa distribuição de renda, um baixo fornecimento de alimento e nutrição e educação suficiente para essas populações que vão ser fragilizadas. Essas populações acabam não tendo acesso a recursos básicos como água potável, saneamento básico, limpeza, coleta seletiva, o que vai expor essa população ao contato com insetos, água contaminada, aonde vão ser possíveis meios de contaminação de protozoários. E também a dificuldade de acesso à saúde, onde uma infecção pode gerar um grande problema de saúde, causando a morte dessas pessoas dentro desse ciclo, que é muito comum em países em desenvolvimento. Os protozoários causam aí algumas doenças, como a leishmaniose, que é uma doença infecciosa causada pelo protozoário do gênero Leishmania, e ela vai ser transmitida pelo mosquito palha. Temos a leishmaniose tegumentar e a leishmaniose cutânea. A cutânea vai ser quando esse protozoário se desenvolver sobre a pele, causando essas feridas que têm dificuldade para sarar e para se curar. E a doença de Chagas, que é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que vai ser encontrado aí nas fezes do mosquito barbeiro, e ele vai se desenvolver aí nos órgãos internos e pode levar até a morte de quem estiver contaminado. Os protozoários são organismos unicelulares, eucariontes, muito abundantes em ambientes aquáticos, em águas, rios, córregos, e esse é um processo que acaba afetando a saúde da população. Em muitos locais não têm acesso a saneamento básico, coleta seletiva e ficam expostos a corpos d'água contaminados, lixo que atrai possíveis vetores, e essa relação com o lixo, com os vetores e o saneamento básico acaba expondo a população a um grande risco de contaminação por doenças parasitárias, principalmente causada por protozoários, que se desenvolvem nesses rios contaminados e são transmitidos pelos vetores que se desenvolvem nesses locais, afetando a saúde da população.